Eu tô dizendo para você que o mercado erótico ele é uma oportunidade. Você pode revender. Quando a gente está falando de renda extra, a gente está falando, imagino, não sei se vocês têm um emprego, se vocês já são CLT, se vocês já trabalham, já têm um outro tipo de trabalho, mas que no final do mês, quando chega, vê se essa realidade condiz aí com vocês. Chega no final do mês, você quer sair para jantar, ou chega no final de semana, você tá louca para ganhar, para poder tomar um sorvete, tomar uma cerveja, sair com o mozão para poder ir a um restaurante, passar um final de semana fora, visitar um ponto turístico, visitar a família em outra cidade, mas você tá sempre assim, não tenho dinheiro. Ai, queria tanto comprar um vibrador novo, não tenho dinheiro. Ai, queria tanto fazer tal coisa, comprar aquela roupa e tal, não tenho dinheiro. No final, a gente nunca, no final do mês, no final de semana, a gente nunca tem o dinheiro pra gente se divertir, né? Ou seja, a gente acorda e vai pro trabalho, do trabalho a gente tem que voltar para casa, aí de casa não pode fazer absolutamente nada, não dá nem para passar no supermercado para comprar os extras, literalmente, né? Comprar um salgadinho, um refrigerante, uma cerveja, um vinho, porque se diz, não, não tenho dinheiro, preciso comprar só aquilo que é básico para o meu dia a dia. E essa era a minha realidade, isso era o que eu passava, né, há 9 anos atrás. Eu falava, caramba, eu vivia na cidade mais cara do Brasil, né, porque Rio de Janeiro era uma cidade cara, lá não existe mais, como eles falam, fora de temporada, lá é tudo alta temporada, então você tá morando na cidade, uma das cidades mais caras do mundo, você tá morando num lugar aí extremamente super valorizado, você não pode divertir, num dos lugares mais cobiçados do mundo também, porque tinha turísticos maravilhosos, baladas incríveis, e você não pode usufruir de absolutamente nada. E foi assim que eu comecei a olhar para minha vida e falar assim, que vidinha é essa, gente, que eu tô levando? Que vida é essa que eu não tenho dinheiro para nada? Eu não posso ir ali, eu tenho que ficar comendo todo dia um PF na esquina porque eu não consigo ir para um restaurante legal que está na porta da minha casa, né? Porque eu não tenho dinheiro. Eu entro, saio do meu apartamento, tranquei, eu entro e tal, é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e no final do mês sai do dinheiro do banco só para pagar conta e não tem nada no final do mês. Isso é muito frustrante. Eu não sei para vocês, mas eu, no auge dos meus 27, 29 anos ali, eu achava aquilo extremamente frustrante. Porque eu pensava, meu Deus, será que a minha vida vai ser só isso? Eu não vou fazer nada de diferente, sabe? Então, quando eu pensei, falei, bom, preciso revender alguma coisa. Eu preciso começar a vender alguma coisa para eu ter uma renda extra, que seria uma renda só para eu gastar com aquilo que eu quisesse. Então, eu falava assim, mas o que eu vou vender? Né? Eu não sei, eu já tinha experimentado vender bijuteria na época da minha faculdade e não tinha dado certo, eu já tinha pensado em revender maquiagem, só que maquiagem no Rio de Janeiro eu nem usava porque era muito quente, Rio 40 graus, né? E eu falava, não tenho dinheiro, não tenho eu não tenho sofrimento ali, né? Não consigo usar maquiagem. Como eu vou ajudar as pessoas vendendo maquiagem? Vou chegar e falar assim: toma essa base aí, esse pó compacto e a pessoa, né? Eu falei: não, não é minha praia. E também no meu trabalho, que seriam, né, as pessoas com quem eu me relacionava, a maioria eram homens, gringos. Eu falei: essa galera não vai comprar maquiagem. E daí eu pensava: roupa. Também eu falei, gente, eu não sou a pessoa mais estilosa da vida, eu não sou a pessoa mais da modinha, né? E quando a gente vai em Belo Horizonte, a gente usa mais salto, mas quem vai para o Rio de Janeiro, que é para pegar ônibus, metrô, essas coisas, gente, calor, salto alto foi uma coisa que eu aboli. Eu falei, não sou a pessoa mais estilosa, roupa, aquela coisa, não, sou básica. Eu falei, cara, não sei o que vender, né? E daí eu voltei para casa no final de semana e falei com minha vizinha.
E falei, olha, Mary, pelo amor de Deus, me ajuda, ela é boa para cozinhar. Falei, me ajuda a cozinhar para eu poder fazer alguma coisa. Eu não tinha nem cozinha, gente, direito lá. Eu falei, me ajuda a fazer alguma coisa, um bombom, alguma coisa, porque daí na hora do almoço era muita gente, aí eu vendo alguma coisa de comer, né? Então, pelo menos essa renda extra com alguma coisa de comer eu vou ter. Então, e aí o filho dela na época falou: Alessia, por que você não vende produto erótico? E do lado da minha mãe ainda, né? E tal. E eu, produto erótico, mas eu nunca nem usei. A primeira vez que eu tinha usado tinha sido uma experiência terrível. Eu falei: não tenho coragem de vender isso, né? Sem ter experimentado, não tenho um namorado para testar. Como é que eu vou vender ele? Ah, vende ele, trabalhava na SOS nessa época. E aí foi muito legal, porque daí ele me deu um catálogo e eu cheguei lá no trabalho e falei, olha, a partir de agora... Aí eu passei a noite em claro, praticamente, lendo, estudando, extremamente ansiosa para ver tudo aquilo ali, né? E aí eu falei, e agora? Como será que vai ser vender produto erótico, né? E aí eu sei que no dia seguinte eu passei o dia inteiro vendo o que era vender, como que funcionava vender, como funcionavam os produtos. Eu nem trabalhei nesse dia. E aí, na hora do almoço, eu já cheguei dizendo para as pessoas, falei, olha, a partir de agora, cheguei com bem uma revistinha assim, ó, cheguei, a partir de agora, na cozinha, estava lotada, todo mundo almoçando, eu sou uma consultora de produtos sensuais e eu vou passar a revista aqui, porque eu tenho que fazer um pedido hoje para iniciar minha carreira como consultora de produtos sensuais e vocês têm até às 17 horas para poder fazer um pedido, para eu poder mandar o meu primeiro pedido para a empresa. E, gente, e foi muito engraçado, porque imagina, todo mundo abrindo, e na época era um catálogo só, então tinha prótese, vibradores, aquela coisa toda, e eu não fazia ideia do que estava no catálogo. Eu não fazia ideia para que servia nada. E daí eu dizia para as pessoas, e se vocês já usaram alguma coisa aí, vocês compartilham com as pessoas, compartilham com os coleguinhas, porque eu não faço ideia do que tem aqui nesse catálogo. Aliás, vocês vão ter que comprar os produtos porque vocês vão ter que testar para me dar o feedback. Então eu acho bom todo mundo comprar alguma coisa e comprem coisas diferentes, porque vocês vão ter que me dar o feedback e me ensinar para que serve cada coisa. E, gente, foi muito, muito, muito legal. Nesse dia, eu lembro que eu já comprei, já passei um pedido de R$ 200, ou seja, na época a gente tem a mesma coisa, né, do 100% de lucratividade, ou seja, tipo, eu vendi R$ 400 no primeiro dia, porque todo mundo começou a pedir coisas. Então foi muito legal. Então, assim, eu sou muito grata aos meus amigos nesse início, porque eles me incentivaram muito. Então foi muito legal, porque todo mundo viu nisso uma oportunidade. Porque as pessoas também gostavam de usar o produto, porém elas não tinham afinidade, ou elas nem sabiam aonde elas poderiam comprar aquele produto. Então vejam que legal. Você tem um público que gosta, que tem relação, né? Tipo, se eles já eram muitos casados, namorados e tal, mas eles nunca tinham tido a iniciativa de comprar um produto erótico. Ou seja, a gente chega como uma oportunidade. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho coragem de vender porque eu não vou ter para quem vender, é uma ilusão, porque isso está na nossa cabeça. Ou seja, as pessoas querem aquilo, né? As pessoas estão em busca daquilo, às vezes elas só não sabem como acessar aquilo. Então eu virei uma oportunidade. E aí, junto com esse primeiro pedido, porque eu também não tinha usado nada, eu pedi o meu kit início, né? E falei, bom, vou ter que testar, né? Quando chegou os produtos, a primeira coisa que eu fiz foi... ela não vai estar aqui pertinho, esqueci de deixar aqui pertinho. Uma gotinha, botei lá uma gotinha que era um excitante, que para mim ainda é o meu produto preferido, é o meu favorito, que é uma gotinha chamada My Secret, um excitante de óleo de cravo, e que nesse momento que eu tô pensando em vender, o que a gente, a princípio, o que era a minha intenção? Eu precisava de renda, eu precisava de um dinheiro extra para eu sentar sexta-feira com os meus amigos e beber,
vou ser bem sincera com vocês. Era o que eu queria. Eu queria chegar no final de semana, ir pra praia e poder pedir lá meu biscoito Globo como fala, com mate e ser feliz. E eu não podia fazer isso. Ou seja, eu vivi ali 4 anos que, sei lá, se eu fui à praia uma vez por mês e olhe lá, né? Tipo, eu ia à praia uma vez por mês, era muito. Porque eu falava, pô, vou passar o dia inteiro na praia. Não tenho grana para ficar bebendo o dia inteiro. Para que eu vou? Olha a mentalidade. Então, isso é muito legal. Imagina, a gente começa a pensar, eu quero um dinheiro para eu poder fazer as coisas que eu gosto. Eu quero um dinheiro para poder sentar numa sexta-feira com os meus amigos, ir para um restaurante e a gente não ter preocupação se aquele dinheiro, se eu usar aquele dinheiro, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, sabe? Então isso foi a minha motivação. Quando a gente fala da renda extra, é um pouco nesse sentido. A renda extra, ela vem para gerar na gente uma liberdade financeira. Uma liberdade. O que é a liberdade financeira? É justamente, eu até anotei um conceitozinho que é legal, que é quando a gente é livre para a gente fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro. Então, como é que eu comecei a gostar dessa renda extra? Por que eu passei a gostar e aquilo me chamava cada vez mais atenção? Porque quando eu vendi um produto, às vezes eu podia voltar de táxi para casa, porque a gente tinha saído e eu não precisava ter que ficar até de madrugada esperando o ônibus, né? Eu podia voltar para casa de táxi. Eu podia sentar num restaurante no final de semana com os meus amigos sem ter a preocupação de que, tipo, tinha que beber só aquilo, podia comer só aquilo, porque senão não ia sobrar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a despesa da casa, ou ficar tirando de uma coisa para suprir outra. E aquele dinheiro, eu comecei a ficar empolgada porque ele começou a entrar. Então eu falava assim, caramba, eu agora tô quase que ganhando o mesmo tanto, trabalhando 1 hora por dia, porque era a hora do almoço e às vezes depois do trabalho, 1 hora depois do trabalho, divulgando entre os amigos mais chegados, assim. Eu comecei a sair mais, né? Porque tinha o dinheiro para pagar. Era justamente, gente, meu dinheiro era só para gastar com lazer. Era para isso que eu tinha renda extra, para gastar com lazer. Porque eu falava, é muito injusto eu estar num lugar desse e não ter dinheiro para fazer absolutamente nada, né? Então, essa renda, quando a gente traz esse objetivo, eu sabia que eu não ia com nada do que eu tinha, o meu salário, o meu trabalho durante o dia, minha CLT, ela ia ter ali um foco. Eu tenho as minhas despesas básicas de casa, de aluguel, moradia, comida, né, supermercado, aquela coisa. O meu dinheiro tá ali. Tá ok, eu não tô devendo, minhas dívidas estão ok, não tinha dívida, né? E depois eu tenho uma renda extra que é para cuidar do meu lazer. Se aquela renda não me dava essa possibilidade, então eu fazia uma renda extra para poder ter esse dinheiro para viver. Porque senão, quando a gente fala assim, eu não tenho dinheiro para nada, né? E você tá no teu trabalho que não te permite essa liberdade financeira, a gente precisa pensar, peraí, eu tô vivendo de quê? Eu tô vivendo pra quê? Eu tô vivendo para passar a vida inteira pagando conta? Eu tô vivendo para estar aqui todo dia trabalhando num emprego que não vai me gerar nenhuma satisfação de sair com minha família no final de semana para comprar para jantar, né? Então a gente começa a avaliar essa condição que a gente está. Então a renda extra, ela é justamente nisso, é para ela trazer mais liberdade financeira. Então, isso foi a parte mais legal dessa renda extra, quando eu comecei a perceber valor. Então eu comecei a enxergar valor nessa renda extra. Eu tenho uma renda extra que me permite ver e tomar minha cerveja no final de semana com os meus amigos, mas eu comecei a pensar, gente, se trabalhando 1 hora por dia, 1 hora, né, durante o meu almoço, 1 hora na noite aqui, eu não divulgo para muito para público, né? Eu tenho ali só o meu focozinho ali
com a galera do trabalho, a galera do esporte que eu participava no final de semana. Então, se eu começo a organizar essa minha renda extra, será que isso não vai me dar uma condição legal de se tornar minha renda principal? E aquilo começou a cutucar minha cabeça, né? Porque eu falei, bom, eu tô só ganhando dinheiro para ficar tomando uma cerveja no final de semana, para ficar gastando? Não. E se eu começar a projetar essa renda extra para ela se tornar uma renda principal e eu faturar muito mais do que eu presa dentro de um escritório trabalhando 8 horas por dia? Percebem? E foi exatamente o que eu fiz um ano depois. Então, um ano que eu passei brincando de vender produto erótico como uma renda extra, no ano seguinte, em 2013, eu faço disso a minha renda principal. E eu vou o quê? Em busca da minha liberdade financeira. Porque eu queria não só mais trabalhar, mas eu queria trabalhar por prazer, literalmente, e eu queria ter renda suficiente para pagar as minhas contas e também viver a minha vida. Ser livre para fazer o que eu quisesse. E isso, gente, de verdade, é a coisa mais incrível que pode existir na face da Terra. Essa sensação que a gente tem de poder criar, de poder ter e conquistar aquilo que a gente quer, é a gente que decide